Salve, galera! Tá começando mais um Moneyball aqui da Rádio Jovem Pan. Estamos ao vivo pelo YouTube da Jovem Pan Esportes e também pelo Facebook da Jovem Pan Online. E hoje temos um convidado especial, mas eu vou deixar isso para já, porque primeiro eu vou apresentar o meu amigo Lucas Bonini. Satisfação toda minha. Satisfação. Olá, Lucas. Satisfação. E ao lado de Bonini temos aqui Ricardo Trigo, ele que é diretor, coordenador, podemos colocar assim, também. E além de tudo, jogador do Corinthians Steamrollers, o time de futebol americano do Corinthians. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Renato? Tudo bem, pessoal da Jovem Pan? Obrigado pelo convite, Bonini. A Bonizone, né? Bonizone. A zona mais quente do futebol americano brasileiro. É isso aí. É isso aí. E viemos aqui falar um pouco de Corinthians e futebol americano mundial. Vamos ver o que a gente vai aprontar aqui. Muito bem, é isso. Então não vamos perder tempo, né? Aliás, tempo é dinheiro e aqui a gente fala isso até porque somos o Moneyball. Eu queria... Você quer começar a fazer a primeira pergunta? Então, por favor, Boni. Bom, galera, muito legal você ter vindo aqui hoje. Obrigado. Antes de falar de Corinthians, vamos falar um pouco de futebol americano. O negócio está cada vez crescendo mais aqui, né? No Brasil, quando a gente fala de futebol americano na NFL, a gente hoje tem em torno de umas 15 milhões de pessoas assistindo. Futebol americano brasileiro, a gente tem 10 mil praticantes, os estádios cheios. 10 mil praticantes? 10 mil praticantes. Brasil inteiro. Isso, entre feminino, masculino, flag... e também a categoria praia. O futebol americano começou na praia aqui no Brasil. Flag começou lá, né? Na praia também. Não, na verdade o flag começou em São Paulo. Começou em São Paulo. Ali na Praça da Paz, no Ibirapuera. Depois a gente fez o Campeonato Paulista na Praça do Obelisco. O futebol americano começou no Rio de Janeiro, nas praias, sem equipamento, sem nada. Inclusive quando o quarterback de São Francisco 49ers veio aqui, o Tony... Caraca, como que é o nome? O recente? Não, o antigo. O John Montana? O John Montana. Quando ele esteve no Rio de Janeiro e viu a galera treinando na praia, sem equipamento, ele falou, pô, vocês são malucos, né? E o futebol americano já era quebradeira já na década ali de... Final da década de 90, começo de 2000, começou muito pelo Rio de Janeiro. E pra quem não sabe, o Corinthians Steamrollers e você é um dos caras precursores aqui que começou a fazer com que se tornasse o que é hoje. Na verdade eu jogo futebol americano desde 2005. Apesar do amigo Renato aqui ter falado que a gente ainda é jogador, eu parei no final do ano passado, aposentei ali num grande jogo na Vila Belmiro. Muita saudade de jogar, hoje sou treinador. Eu talvez tenha sido, talvez não, eu fui o primeiro a fechar uma grande parceria entre futebol americano, que era o Steamrollers, e o Corinthians. E ajudei as demais, ajudei o Palmeiras, ajudei Vasco, ajudei Flamengo, Curitiba Crocodiles, entre outros, porque não podia ficar sozinho. Então... Esse foi um grande legado que eu deixei aí pro esporte. Ricardo, só aproveitando já que você falou isso aí, o time, o Steamrollers, foi criado há 11 anos, né, em 2006, só que 2 anos depois só que ele fechou com o time de soccer mesmo, o Corinthians. Como é que foi essa troca de Steamrollers para Corinthians e Steamrollers? O clube Corinthians mesmo, ele fornece estrutura para vocês? Eles investem dinheiro no time? Como é que é isso? Quando a gente começou, a gente era o Steamrollers de Diadema, a gente não tinha estrutura nenhuma, a gente jogava em campo de barro, em campo de pedra. Quando eu tive a ideia de falar, vamos ver se o Corinthians abraça essa causa. Quando nós deixamos de ser o Steamroller, viramos Corinthians, campo sintético, sala de musculação, fisioterapia, plano de saúde, plano de morte, né, caso alguém se machucasse, enfim, mudou toda a estrutura. A única coisa que o Corinthians não nos dá é dinheiro, mas isso através do nome e a camisa do Corinthians a gente corre atrás de patrocínio, e eu tenho orgulho de falar que desde 2008, com essa parceria fechada, a gente nunca pegou R$1 do clube. Então é uma parceria de sucesso, bicampeão brasileiro, campeão latino-americano, 4 vezes campeão paulista, campeão de flag, campeão feminino, categoria Kids de 5 a 10 anos jogando, enfim. Uma super referência, né? É uma referência nacional e é um prazer comandar essa garotada e essa molecada e esses jovens que jogam conosco. Só mais uma aqui, Boni, desculpa. Além de tudo isso que você falou, eu estava pesquisando na internet um pouco antes de começar aqui o programa e eu vi que o Corinthians Steamrollers já visitou a Fundação Casa, né, fez um trabalho bem bacana ali que eu estava vendo. Existem outras ações sociais
que o time faz além dessa? Então, nós temos várias coisas sociais. O dia de doar sangue, a campanha do agasalho, distribuir comida na rua, ir na Fundação Casa. A gente já foi no antigo Carandiru, no complexo prisional ali do Belém. Enfim, a gente leva o futebol americano às pessoas que não têm acessibilidade a ele. Então, isso é uma constante na gente. A gente tem também daquela marca que tem o Big Mac, entendeu? A gente também tá junto com ele sempre. Pode falar aqui, não tem problema. O McDonald's, a gente tem, a gente doa também dinheiro para a rapaziada ali do câncer que tá, legal pra caramba, entendeu? Então a gente tem várias ações sociais, a campanha do agasalho, enfim, isso aí é uma constante no Corinthians. Boni? Não, muito legal. Isso é uma coisa que acontece muito lá, né? A gente vê bastante jogadores fazendo isso o trabalho no voluntariado, na comunidade, é uma coisa super presente. Acho que não no futebol americano, mas em todos os esportes americanos. Muito legal a gente poder ver isso aqui no Brasil. É uma coisa que a gente às vezes espera até do futebol, né, Renato? Falei. É uma coisa que a gente até espera do futebol mais, né? Até porque, midiaticamente falando, os caras têm uma visibilidade maior. Mas, aí galera, no futebol americano, o pessoal fazendo uma coisa super legal aqui. Nos Estados Unidos, quem se envolve muito com essas campanhas sociais tem o prêmio lá, o Walter Payton. O Walter Payton, que é um cara que sempre doou muito. E aqui no Brasil a gente ainda não tem, mas eu acredito que o Corinthians é uma das equipes que faz esse trabalho social, mas tem outras equipes no Brasil que fazem muito bem isso, como o T-Rex, como o Jaraguá Breakers, o pessoal do Nordeste faz bem isso aí também. Enfim, então é uma constante isso no futebol americano, retornar para a sociedade aquilo que o futebol americano nos traz. Falando de Campeonato Paulista, né? Você falou que desde lá do início, quando você começou até agora, conta pra gente um pouco dessa evolução. Bom, eu tenho acompanhado ali de perto os jogos do Corinthians, né? Do Santos, do Moca, e eu tenho visto uma evolução muito legal, né? Você não acreditava na estrutura, né? Quando eu te falei, você Exatamente. Você achava que não era assim, né? Não, eu confio em você, mas é muito legal a gente poder ver público, né? A gente vai na Javari, tem 4 mil pessoas, 3 mil pessoas. A gente foi lá no do Santos também, tinha o pessoal lá na Baixada. A gente vai nos jogos do Corinthians no Canindé contra o Palmeiras. Tá tendo um público legal, é um evento que é diferente do futebol, né? É um evento que é pra família, tem food trucks. Conta pra gente um pouco dessa evolução toda. Então, eu fundei a FEFASP, que hoje tem um campeonato paralelo à SPFL. Eu já tinha essa ideia de não fazer futebol americano para o jogador de futebol americano. Porque se fosse para fazer um campeonato que fosse só para o praticante, a gente não precisava fazer no Canindé, nem no Pacaembu, nem em nenhum lugar. A gente faria, jogava pronto e faria em qualquer campo. A intenção é fazer o esporte crescer. Então, houve uma dissidência, eu trouxe Portuguesa, Palmeiras e todas as equipes que jogam SPFL, e eu disse, o primordial é o público. Então a gente tem que ter grandes praças, tem que ter alimentação, tem que ter banheiro, tem que ter vestiário. A gente, um esporte que não tem público não cresce. Por que o Corinthians é tão grande no soccer? Por conta da massa que envolve. Sem massa, a Portuguesa está quebrada, o Guarani está quebrado, entre outros estão quebrados porque não fidelizaram o seu público. Então, nós no futebol americano brasileiro e paulista, a gente tem que fazer como é feito nos Estados Unidos. Fidelizar e dar uma grande experiência para aquele que vai no estádio nos assistir. E acho que isso tem sido, para quem está indo assistir, para quem está participando, tem sido muito legal. Acho que tem tido um retorno bacana. Pô, eu acho que é bem bacana, as pessoas têm voltado. A gente tem uma novidade, a gente quer fechar a final com o Pacaembu. Tô dando aqui em primeira mão. Aí, galera, isso é legal, hein? Pedir aí pro prefeito nos ajudar, porque o Mauro lá da administração do Pacaembu tá nos prejudicando. Ô Mauro, porra, Mauro. Acelera. Não, e é até interessante, porque depois que o Corinthians teve a Arena Corinthians, o Pacaembu ficou um pouco vazio, em segundo plano. Então eu acho essencial o Pacaembu virar uma praça esportiva para além do futebol. Tem tido muitos jogos de rugby lá, a gente tem visto o rugby lá, mas se consegue ter um jogo de rugby, é evidente que a gente consegue ter um de futebol americano. Com certeza. Hoje o Pacaembu dá um custo para a cidade de 9 milhões de reais ano. Está parado, abandonado. Tem o rugby. A gente quer pôr o futebol americano, mas o administrador lá, o Maurinho, fala que o futebol americano destrói o gramado. Você que tem nos acompanhado, a gente destrói o gramado? Não destrói. Acho de forma alguma. Então, acelera São Paulo. Vamos aí assinar essa papelada para a gente fazer a grande final dia 6 de agosto lá no Pacaembu. Até em termos
pensando já na final, de acessibilidade, né? O Pacaembu tem essa facilidade. Muito. E pensando até para transmissão, né? Muito legal poder Muito legal. E outra, o Pacaembu é uma grande praça, tem ali história de grandes jogos, enfim. Se não der no Pacaembu, a gente vai para ali na Corinthians e já era. E também é legal. Aproveitando já esse embalo da final do Campeonato Paulista, como é que tá agora a situação do Campeonato Paulista? Então, esse final de semana em Santos, no CT Meninos da Vila, lá na Vila Sobó, entrando assim, saindo de Cubatão à direita, já vai ter ali de manhã Santos, às 10 horas da manhã, Santos contra o Storm, você vai estar lá. É Santos Tsunami, né? Santos Tsunami contra São Paulo Storm. O São Paulo Storm. Gramado maravilhoso lá. O gramado maravilhoso, é um campo sintético espetacular. Vai definir quem vai pegar e jogar contra a Portuguesa, ok? Luz Alliance é um dos times Luz hoje, Alliance. atual campeão. Atual campeão. O Corinthians e a Portuguesa já passaram direto para a semifinal. Esse final de semana é o wildcard. Então, às 10 horas da manhã, Santos Tsunami contra o Storm. Quem vencer pega a Portuguesa. E à tarde, Ponte Preta Gorilas contra Jundiaí Ocelotes. Quem vencer pega o Corinthians na semifinal. Legal. Vai ser um jogo. E a semifinal vai ser dia 16 de julho, no Bruno Daniel, lá em Santo André. Um grande palco também. E eu espero que o Corinthians esteja contra a Ponte Preta ali, ou contra o Ocelotes. E quem vier do outro lado também vai ser um grande jogo. É isso. E deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui, Ricardo. Já partindo um pouco para a NFL, mas nem tanto ainda falando do Steamrollers. Eu vi que na hora que você chegou, você estava com um casaco do Arizona Cardinals. E eu sei que vocês fizeram um intercâmbio cultural com o Corinthians Steamrollers e o Arizona Cardinals. Conta um pouco como é que foi isso. Em 2012, a cônsul do Brasil me ligou e disse que o presidente do Arizona Cardinals estava no Brasil e queria conhecer o presidente do Corinthians e Steamrollers. Eu falei, pô, o que o cara quer comigo? Quando eu fui até ele, eu descobri que ele queria entender como um time amador conseguia ter mais gente no Facebook e no Instagram do que ele. Veja só, um cara que tem milhões, que tem um estádio de milhões, querendo aprender com um cara amador. Eu fui lá, conversei com ele e tal. Em 2013 ele mandou Rolando Cantu, que era um ex-jogador mexicano, o primeiro jogador mexicano a jogar na NFL, que é o superintendente internacional deles, veio nos conhecer de perto, ficou assistindo nossos treinos, nossos jogos, enfim. Tudo que a gente fazia, o cara ficou acompanhando. Em 2014 eles nos levaram para lá e eu fiquei 16 dias num... maravilhoso você ver a estrutura que os caras têm, o cuidado que eles têm, as reuniões, todo esse trabalho social que a gente faz. Inclusive o Luiz Sandeiras, que é um outro mexicano, ele só cuida disso. São 365 dias de evento social, cada atleta tem que fazer a sua parte. Aqui no Brasil nem sempre isso acontece, sempre vai um grupo de jogadores mais solidários, outros não se envolvem. Então eu acredito que nos Estados Unidos também deva ser assim, mas lá eles têm um cronograma a ser seguido. A gente viu o cronograma de treino, eles chegam às 8 horas da manhã, batem cartão igual operário, aí vão... Você tá falando de jogadores. Jogadores. 8 horas da manhã o cara bate cartão, vai para a sala de vídeo, sai da sala de vídeo, vai para o campo, sai do campo, toma banho, volta para a sala de vídeo, assiste o vídeo que foi do treino filmado, almoça, descansa, vai para a sala de vídeo, assiste o vídeo, vai para o campo de novo, treina, o vídeo desce, já passa de novo, 6 horas da tarde o cara bate o cartão e vai embora. É um trabalho e os caras treinam muito. E só para ter uma noção de dimensão disso, né? Você falou do Arizona Cardinals, a gente sabe que, por exemplo, o Corinthians tem uma presença digital muito louca do Cleveland Browns, Jacksonville Jaguars. Quando a gente pega esses times de futebol americano, olha o tamanho do negócio. Essas franquias são as mais valiosas do esporte, né? A gente pega o Dallas Cowboys, por exemplo, o Arizona Cardinals tá ali também próximo. É o time mais valioso de todos os esportes. O Arizona Cardinals é um time com uma estrutura fantástica. Então, o Arizona Cardinals é o time mais antigo da NFL. Ele foi fundado em 1888. Então já são 140 anos de futebol americano. Depois os outros times vieram em 1920. Nesse meio tempo, muitos times acabaram e começaram. Enfim, é uma estrutura gigante e os caras mostraram pra gente estádio, como pintar campo, os caras pintam campo com GPS. E aqui a gente vai no olhômetro. Enfim, é um trabalho, foi assim, eu fui pra lá. Como que você tem trazido um pouco disso pra cá? Então, foi que ano que você falou? Foi em 2014. 2014. Como que tem sido, depois de ter voltado, como tem sido isso? A gente tinha fundado a FEFASP em 2012, eu já tinha essa ideia de fazer futebol americano para o público.
Mas só que o pessoal que a gente deixou comandando a FEFASP ali não queria muito. Então o que aconteceu? A gente criou a SPFL e fez tudo isso aí que a gente vem falando. Estádio, alimentação, vestiário, sabe? Tudo dentro de uma condição, guardada as devidas proporções. O que é feito nos Estados Unidos a gente dá para o atleta e para o público. Já temos isso, uma evolução nesse sentido, até olhando para esse Campeonato Paulista. Exatamente. Agora. E se a gente parar e pensar, em Cuiabá, Corinthians e Steamroller contra o Arsenal Cuiabá, colocou 12 mil pessoas na Arena Cuiabá, que é um estádio de Copa do Mundo. E há 2 semanas atrás, o Vasco e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, não conseguiram colocar nem, acho que, 8 mil pessoas no estádio, se não me engano. Então, a gente não precisa nem ir muito longe. Na semana seguinte que jogou Cuiabá e Corinthians lá na Arena Cuiabá, jogou o Corinthians contra o Santa Cruz de Pernambuco, que não estava sem mando de local, jogaram lá, colocaram 4 mil pessoas. Então o futebol americano é uma febre. No Nordeste é muito forte, né? No Nordeste é muito forte, no Afritos coloca muita gente. Teve a final do Mineiro ano passado no Mineirão, colocou acho que 14 mil pessoas, no Internacional. Enfim, os grandes estádios estão abraçando o futebol americano e aqui em São Paulo, o Pacaembu parado, o Armando não deixa a gente jogar, acelera. Até que mandar recado pro cara, né? A Luz Alliance manda jogo no Carindé, a Ponte Preta tá mandando no Moisés Lucarelli, não é? Não, a Ponte Preta mandou um jogo no Moisés Lucarelli, mas só que eles estão mandando os jogos deles na cidade de Vinhedo, no estádio municipal de Vinhedo, que é logo ali do lado. Enfim, cada um tem um lugar para mandar seus jogos, né? Legal. Bom, então vou fazer mais uma pergunta aqui. Bora. A gente estava falando aqui um pouquinho antes, você me disse que hoje em dia não tem mais dificuldade em se jogar futebol americano no Brasil, o que sinceramente eu duvido e duvido muito, até porque agora tá tendo mais essa facilidade em questão de campo, mas a gente sabe que demanda material também. Não é fácil você arrumar aquelas peiteiras, a proteção de coxo, o próprio capacete, a gente sabe que não é barato. Como os atletas fazem? Vocês têm o auxílio de alguém? Cada atleta que vai atrás do seu? Como é que funciona isso? Como que é ser atleta? Como é que ser jogador de futebol americano? Não tem mais bobo no futebol americano, como diria nosso amigo Galvão Bueno, né? Hoje no Brasil não tem mais bobo. Quando lá atrás no Corinthians do Steamroller, o que eu fiz? Eu comprei 60 capacetes, 60 shoulder, 60 camisas, comprei tudo e eu montei o time e falei, pô, eu sou dono da bola e nós vamos jogar. Então quem vinha para o Corinthians já sabia que tinha uma estrutura mínima necessária para poder jogar. E a gente sabe que hoje para equipar um atleta é em torno de 3 a 4 mil reais por você ter um atleta devidamente equipado. Para você ter uma equipe com 53 atletas, vai fazer 53 vezes 4, estamos falando de quase 200 mil reais. As equipes hoje em dia não têm essa estrutura ainda. Os atletas são responsáveis pelo seu capacete, sua calça, enfim, seus equipamentos. A grande maioria dos atletas é amador. Existem algumas equipes no Brasil que eu diria que são semi-profissional, como o Corinthians. O Cruzeiro, você acha que ele... O Corinthians eu diria que é profissional. O Cruzeiro eu diria que é profissional hoje, ok? Porque contratou os principais jogadores da seleção brasileira. Mas aí também é uma questão de um investimento muito maior também. Então, né? O Sada Cruzeiro, vamos dar aqui o nome aos bois, já que a gente pode falar o nome de patrocinador. Sim. O Sada apoiou o Cruzeiro, assim como apoiou no vôlei, apoiou no futebol, também agora está apoiando no futebol americano. Eles puderam contratar pelo menos 30 jogadores nível seleção brasileira e mais 2 ex-jogadores NFL e mais treinadores americanos. Então, esses 30 jogadores brasileiros que estão lá, do Brasil inteiro, eles têm casa, comida, salário, então eles já são, a gente pode dizer, profissional. Vai durar, a nossa grande pergunta vai durar até quando? Sim. A gente espera que dure muito. Mas a gente não sabe se o ano que vem vai acabar ou não. Eu espero que não, porque o Corinthians quer seguir essa mesma trilha. O Corinthians lá atrás era o rolo compressor que puxava todo mundo, porque a gente tinha grandes patrocinadores, tinha equipamento e tudo. A gente puxou durante um tempo e foi campeão. Hoje é o Sada Cruzeiro que quem a gente tem que correr atrás. Então, hoje em dia não é mais tão difícil. A gente tem acessibilidade a todos os estádios. A nível de treinamento, a gente tem muitos treinadores americanos aqui no Brasil. Os patrocinadores estão entrando, então não está tão difícil assim fazer futebol americano. O que a gente precisa de mais é público, mídia,
espaço aqui é Jovem Pan, Renato, Bonini. Bom, comparando até quando você começou pro que tá agora, realmente tem uma... Hoje em dia é muito Mas promissor. ainda falta realmente ter, acho que uma entrada maior de patrocinadores, né? Porque acho que tem uma... Se a gente olha pro retorno midiático que tem assistir futebol americano e até, de repente, quando isso começar... Pensa na parte de redes sociais, da força que o Corinthians tem um retorno para um patrocinador, né? Sim, tem um retorno. É que a grande maioria dos atletas que eu vejo dando entrevista sempre vão dando entrevista e falam, tá muito difícil, tá muito... Pô, ninguém vai ajudar mendigo. A partir do momento que você fala que tá difícil, o patrocinador já te olha com o olho... Pô, o Corinthians Steamroller tem 1.500.000 pessoas. Você, patrocinador que quiser ter a sua marca divulgada... Para 1,5 milhão de pessoas? 1.500.000... mais que Cleveland Browns, mais que Jacksonville Jaguars. Pô, a gente é o canal, entendeu? E vou te dizer mais, se a gente tem jogadores que custam R$4.000 para ser equipados, se tá difícil para ele, imagina para, entendeu? Para quem não tem condição nenhuma. Então a gente tem que parar de chorar, a gente tem que olhar para frente, dizer que tá bom, agradecer o que tem e vão para frente, entendeu? Não vão ficar chorando. É difícil? É difícil. Mas se a gente for ficar chorando aqui, o patrocinador vai falar, pô, eu não vou. Não, mas é o que a gente tá falando, é o que a gente tava falando no programa, tem tido uma evolução. Você que começou lá atrás e tá vendo agora jogar, poder realizar jogos em estádios de futebol, poxa. A gente jogava na várzea ali do Rio de Tietê, onde, caía dentro do rio, entendeu? Posso fazer uma aqui, Bono? Rapidinho. Você chegou a tocar no assunto seleção brasileira. Como é que você vê isso? Falta muito pra gente se tornar uma seleção de ponta, bater de frente, não vou dizer assim com os Estados Unidos, porque isso eu sei que falta muito, mas talvez México, Inglaterra, falta muito pra gente bater de frente com esses países? Então vamos lá. Quem foi os últimos 2 campeões no Mundial foram os americanos, mas antes foram os japoneses. Os japoneses começaram a praticar futebol americano lá no final da Segunda Guerra Mundial, em 45. E eles, muito determinados, futebol americano é um esporte de gente disciplinada, ganhou 2 campeonatos dos americanos. Então, o Brasil tem chance? Tem. No último Mundial, a gente ficou em 9º de 12. Né? No de 2019, que vai ser no Japão, eu acredito que a gente tem a condição aí de ficar entre os 5. É lógico que vai ser muito difícil bater Canadá, México e Estados Unidos, mas nada é impossível. O que a gente precisa é mais intercâmbio. A gente precisa mandar mais jogadores para lá, como o Corinthians está fazendo. A gente manda jogadores e pega eles de volta, porque trazer americano para cá é muito difícil. Sim. O americano não entende a nossa cultura, como a gente também não entende muita dele, então isso aí dá um grande problema. Então a gente tem que mandar as pessoas para lá. E o caminho é esse, mandar as pessoas para lá e trazer de volta. Pegar uma bagagem e voltar para o Brasil. E voltar para o Brasil com o brasileiro. Pegando esse embalo que o Renato perguntou, a gente vai ter o camp do Cairo Santos agora em julho. Você acha que isso pode ser algo que... Claro, se a gente tivesse mais jogadores jogando na NFL, talvez a gente conseguiria ter mais coisas assim, mas a gente tem um cara lá, que é o Cairo Santos, ele vai dar um camp que vai ser para time de especialistas esse ano. Né? Que dia que vai ser? Vai ser dia 22, no Estádio Nacional, ali na Marquês de São Vicente, 2477. Olha, cara, Barra GPS, Funda. GPS. Barra Funda. É GPS. O GPS. Daqui até lá, quanto tempo dá pra ver? O que você acha disso? Isso você acha que é uma coisa que pode... Ter o Cairo Santos ali na NFL, você acha que é uma coisa que pode ajudar a gente? Esse camp é uma coisa que pode ajudar pra caramba? Eu acredito que sim. O Cairo é um grande espelho. A gente tem hoje o Emerson Martins, que joga no futebol americano no Corinthians. Ele fez um camp do Michael Bonani no final de semana retrasado, no qual ele ganhou o prêmio de R$4.000. Não sei se você ficou sabendo disso. Sim, eu vi a foto. Ele ganhou R$4.000. Né? O kicker. Eu vi. Ele tem 5 meses de futebol americano. Ele começou a jogar futebol americano espelhado no Cairo. Então o Cairo, ele é um espraiador de pessoas que querem começar no futebol americano. Infelizmente a gente só tem ele. Se a gente tivesse outras posições, a gente cresceria muito mais. Agora, o Cairo, o ano passado, quando a gente fez o evento dele, teve 300 pessoas de 3.000 que se inscreveram. A gente abriu para 300 porque não ia conseguir atender todo mundo. Esse ano a gente restringiu a 200. Vai ter que cobrar também para a gente restringir mais ainda, senão todo mundo vai querer ir. Enfim, é só entrar lá no site do Cairo, que está tudo explicadinho lá como funciona. Mas é legal ter isso, né? Eu acho que tem o Cairo, a gente tinha que trazer... Até porque o Cairo, a gente viu até no programa passado, a gente falou, o cara foi o 7º melhor kicker da NFL. Foi o 7º melhor kicker. Eu acho que o Cairo hoje é o espelho do futebol americano brasileiro. Não tem nenhum brasileiro que seja referência como ele. Mas a gente também está pro ano que vem tentando trazer o Peyton Manning, entendeu?
Sofre também. Não, mas na verdade assim, o Cairo é uma porta. Sim. Agora a gente quer trazer para QB, quer trazer Travis Kelce, Claro. que eu acho que é um grande Travis tight Kelce, end, amigo do Cairo também. amigo do Cairo, Tight end. entendeu? Então ele nos abriu uma possibilidade que a gente vai poder aproveitar e fazer essa molecada aí virar grandes jogadores para depois no Mundial bater de frente com os Estados Unidos, Japão e México. Falando já em retornadores, tem um cara do Corinthians, eu acho demais, o Branco. É um Pô. baita retornador, baita running back. O Branco... Eu até brinco com ele, que eu falo que ele é o Christian McCaffrey do... O Branco, ele começou com a gente, ele tinha 15 anos de idade, hoje ele tem 21 anos, 6, 7 anos depois. O moleque, hoje você vê o touro que ele é correndo, ninguém pega. Entendeu? E foi feito aqui. Imagina se esse garoto não fosse feito nos Estados Unidos. Com certeza Entendeu? seria o Christian McCaffrey. Entendeu? Aí Hoje no ele estaria na Panthers. NFL, mas hoje com 21 anos não vai chegar mais. Mas com certeza também, acho que até por estar ali no dia a dia dos jogos, é muito respeitado, né? Eu vejo... Não, ele é muito respeitado. A gente foi jogar lá na Arena Cuiabá, as meninas queriam a camisa dele. Entendeu? Ele que é um cara Mas espetacular. pelos jogadores também, eu vejo Sim, o clássico sim. contra o Storm, eu via um respeito muito mútuo Todo ali. mundo respeita ele. E ele, como é um cara sensacional, todo mundo pedindo a camisa dele, ele deu a camisa. Eu vi, ele deu a camisa para uma menininha de 6 anos. Legal. Entendeu? Então ele é um cara que, pô, eu sou muito fã dele. Abraço pra você, Branco. Entendeu? Ele é demais, esse moleque. Entendeu? E E a mulher dele joga também futebol americano no Corinthians e é running back também e corre como ele. Aí, ó. Pô, você tem Todo jogo, mundo- tem um jogo do Corinthians de roller contra o Sparta esse domingo agora. Sim. Se você puder acompanhar, vai lá dar uma olhada. A mulher do Branco, pô, a Giovana corre demais. Você vai Dois ver. running backs. Você vai ver. Pô, a briga deles Eles- não termina, né? Que eles correm daqui até. Gente, eu vou dar um moral aqui pra quem nos dá moral, né? Por favor. Quero mandar um abraço aqui. Dejaniro José Ferreira Neto, o Marcos Vinícius Lidel, que tá falando Corinthians Steamrollers, mandou um emoji aqui de bola de futebol americano. A Silvia Bandeira, Ghostin, Corinthians Steamrollers. O Renato Valverde, Márcio Oliveira, Thales Fazan, Bonfim. Galera aqui mandando mensagem, apoiando o futebol americano do Brasil. Já já a gente vai passar para um outro tópico, mas antes disso eu vou te fazer uma pergunta. A gente tem visto aí a NBA se aproximando muito do Brasil, assim como a Major League Baseball, As principais ligas, né? as principais ligas americanas. Eu queria saber como é que tá a relação, se é que existe alguma relação entre futebol americano brasileiro e NFL. Tá. Só um embalo. A NBA tinha declarado já que quer transformar a NBB como a terceira, quarta maior liga do mundo. Então realmente tem um interesse forte. Como é que tá aqui? Então, primeiro mandar um abraço aí pra Silvia Bandeira, que você citou. Ela é nossa running back no time feminino também. Valeu, Bandeira. Então, quem trouxe a NBA pro Brasil foi o filho do antigo presidente do Brasil, o Fernando Collor. O Arnon. O Arnon. Ele que inclusive é da NBA também, Exatamente. vice-presidente da NBA Então Brasil. ficou muito mais fácil ele conseguir fazer isso. Sim. Hoje nós temos aqui o nosso grande ídolo no basquete brasileiro, quem é? O Chamel. Uhum. Chamel que joga lá no Mogi, está lá nos Estados Unidos. Se estiver acompanhando, um abraço aí, Chamel. Na verdade, eu fui para os Estados Unidos, conversei com a NFL. Isso na época dos Cardinals. Isso em 2014. Agora, em 2015, em 2016, do ano passado, quando o Cairo veio, ele veio com 2 representantes da NFL. A gente levou eles para conhecer. Quando eles viram o calendário, eles falaram: pô, você quer fazer jogo de NFL aqui? Eu falei: não, deixa para de noite que eu vou te mostrar o estádio. Aí levei eles na Arena Corinthians. Quando eles viram a Arena Corinthians, eles falaram: pô, aqui dá para fazer jogo de futebol americano, sim. Então existe uma conversa, a gente acha que a entrada tem que ser pelo Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é um cartão postal. A NBA fez isso, Entendeu? né? Exatamente, tem que entrar pelo Rio de Janeiro, pelo Maracanã, que é um estádio histórico. Que agora também tá em desuso, que o Flamengo já tá com a Ilha do Urubu. Ninguém quer. Tá como se fosse o Pacaembu, Exatamente. que é o Maracanã lá. Duas finais de Copa do Mundo no Maracanã. Então a gente tem que ajudar a NFL a entrar no Brasil com jogos pré-season da NFL. Acho que esse é o ponto, né? A hora que a gente conseguir isso, eu acho que a gente consegue todo o Mais resto. que o Pro Bowl, a pré-temporada. Eu vou te falar uma coisa, Pro Bowl é um Não, jogo festivo que eu acho que tem- é muito caro e o brasileiro não vai querer pagar Pra ver um jogo- R$1.500 para ir ver um jogo Festivo. onde não tem teco, onde não tem pancada, onde não tem nada. Agora você leva um Oakland Raiders, que todo mundo no Brasil torce pro Oakland Raiders, você já viu isso? Sim, sim. Todo mundo anda com a camisa do Oakland Raiders e, sei lá, New England Patriots. Patriots, Que o né? Tom Brady, Gisele. Pô, você leva um jogo Casal desse pro fofo, Maracanã, né?
Se você cobrar R$1.500, o cara, Vai ter gente que vai pagar. O cara, a bandeira vai vender a moto dela Sim. e vai lá assistir Sim. o jogo, entendeu? Agora, se ele levar um Pro Bowl, vai ficar meio miado. Mas você acha que qual que é o problema hoje? É o custo? Porque eu acho que assim, a gente já tem infraestrutura, eu acho que a gente tem condição, independentemente de preço, eu não estou discutindo de preço, mas eu acho que a gente tem, hoje a gente tem uma infraestrutura que lotaria um estádio de futebol americano, um estádio de futebol para assistir um jogo, Arena Corinthians que seja, para colocar um jogo de futebol americano. Se for um New England Patriots, já é um time cada vez mais conhecido, a gente tem um brasileiro, já imaginou? Então um Denver Broncos. O jogo de abertura da NFL, que vai ser Patriots e Chiefs, imagina, se fosse aqui, não uma abertura da NFL, mas um jogo de pré-temporada que seja, né? Tem um brasileiro, tem o Tom Brady, tem Gronkowski, que é um cara que também é midiático. O que falta? Então, o que eu acho que falta para a NFL aportar aqui é um grande investidor, um grande realizador de evento. Hoje no Brasil, a gente tem a Cristiane, que faz evento pela STFL, Ricardo Trigo, que faz, mas a gente precisa da Rede Globo junto, a gente precisa da Jovem Pan junto, a gente precisa das grandes mídias junto para poder vender isso. Por que a NFL está na Inglaterra, está no México? Porque no México a Televisa está com eles. Na Inglaterra, a TV americana lá, a TV inglesa, BBC, está com eles. Só aproveitando embalo. Entendeu? Esse ano a NFL vai mandar na China e no Japão. Vai mandar 4 jogos na Inglaterra, aumentou, eram 3, esse ano vão ser 4. 4. E vai ter um jogaço no México, que vai ser na Estádio Azteca, que vai ser Patriots contra Raiders. Entendeu? E um jogo que vale playoff. Vale playoff. Mas só que eles estão com a Televisa, com a mídia, com tudo e com gente bancando que a cervejaria Corona está lá no México. Na Inglaterra eu não sei muito bem. Eles querem levar para o Japão e para a China. A China já está querendo aportar a NFL lá, porque já viu que é um grande ganho. Aqui no Brasil a gente precisa de uma grande patrocinadora, sei lá, Neoquímica, chegar e falar, vamos trazer os caras. Porque os caras não vão sair dos Estados Unidos e vir para cá para gastar dinheiro. Sim. Eles vão vir aqui para ganhar dinheiro. Com certeza. Então precisa ter um grande patrocinador. A gente já sabe fazer evento aqui. A gente precisa assim, de dinheiro para fazer um trabalho desse tamanho e precisa da mídia junto. E espero que a Jovem Pan esteja no primeiro evento e vocês dois juntos. Faremos de tudo para estar. Só ler mais alguns comentários aqui. Davi Muniz, por mais programas assim, parabéns a todos. Obrigado, Davi. E uma pergunta aqui para você que o pessoal tem feito muito aqui na nossa live também. Como fazer para ter uma camiseta maravilhosa dessa do Corinthians Steamrollers? Então, essa aqui foi do 7 contra 7 que a gente ficou. Agora eu tô vendo, é uma regata isso aqui. Essa aqui foi de um 7 contra 7 que houve um campeonato, o Corinthians ficou em terceiro lugar, estava liderando e acabou em terceiro. Tudo que você quiser do Corinthians Steamroller é só entrar no site ou no Facebook da equipe que está aí transmitindo também junto. Aproveita e curta a página, faça. Ou entra direto na loja steamroller.com.br, faça seu pedido lá. Em até 5 dias você recebe a camisa, o copo, o boné, enfim, os produtos. Ajude o time, curta a página, faça parte desse 1,5 milhão de seguidores. Mais que isso, vai aos jogos. Vai aos jogos, claro. Quando você diz ajude o time, realmente tudo que é vendido é revertido para o time. Os ingressos são todos revertidos para os times. O Truck Food a gente tem 15%, o estacionamento a gente tem. Então a gente fez um combo bem legal na SPFL aí para ajudar as equipes e futebol americano cada vez mais forte no Brasil. Gente, tempo é dinheiro, vamos passar pro próximo assunto. Você gosta de basquete, cara? Pô, eu gosto. Qual que é do time? Então, cara, vamos na modinha, né? Vamos de Warriors, entendeu? Então tá. Não, mas o meu era Chicago Bulls, da época do Jordan e tal. Mas eu gosto bastante do Warriors, do Lakers. Tô indo agora assistir um jogo do Orlando Magic agora no final do ano. Eu vou ficar um mês lá nos Estados Unidos. Você vai fazer aproveitar e fazer alguma de futebol americano já aí, não? Não, então eu vou em 4 estádios, vou em 4 jogos na Flórida. E aí vou basquete? Não, de futebol americano. Universitário, vou visitar o amigo Flávio lá, que tem um time de soccer lá, para ver se ele não quer pegar e fazer a mesma coisa que ele fez lá com soccer, com futebol americano aqui, que ele tem dinheiro. Vamos lá conversar com ele. Enfim, vamos assistir basquete lá do Orlando Magic. Aí depois passa uns dias na Disney e volta. Pô, aí. Então, agora no dia 26, a NBA premiou os melhores jogadores da temporada 2017. E aqui eu vou passar para vocês alguns dos vencedores. O jogador mais valioso da temporada foi o Russell Westbrook,
do Oklahoma A gente City errou, Thunder. não? A gente Eu errou? acertei, Você acertou? eu achei que era Eu isso. errei, Eu eu acho que o Kiwi falou que tinha sido o Harden, né? Não, o Kiwi falou que era o Westbrook. Eu também achei que ia Eu achei dar que era o Harden. o Russell Westbrook, Eu achei achei que que era o foi Harden. bem injusto. Não seria injusto se o Harden tivesse ganhado, mas eu achei ainda o Westbrook um pouquinho acima O do triplo-duplo, Harden. pra quem não... O cara é quem consegue ter ali 2 dezenas ali, pelo menos, né? Em assistência, em rebote e em ponto. Ponto. Basicamente, o cara ele tava na quadra em todos os lugares, né? Exato. Fez tudo. O novato do ano, quem ganhou foi o Malcolm Brogdon, do Milwaukee Bucks. Esse time promete pro ano que vem. Também. Né? Porque esse rapaz agora vai ter o Jimmy Butler junto ali. Não, o Jimmy Butler, verdade. Verdade. Milwaukee? Foi, Tô foi. confundindo. Não, ainda não foi. Ainda não foi. Ele não tá mais afim de ficar no Chicago, ainda não Não saiu. era Milwaukee, acho que eu confundi. Mas quem fechou com o Chicago Bulls foi o Zach LaVine, ex-jogador do Minnesota Timberwolves, bicampeão Acho que é do Timberwolves que ele vai. Slam Dunk Contest. Então, quem ganhou o novato do ano aí foi o Malcolm Brogdon, do Milwaukee Bucks. Entretanto, eu achei que esse já foi um pouco mais injusto, porque eu achei que o Joel Embiid, do Philadelphia 76ers, merecia esse prêmio. O executivo do ano foi o Bob Myers, do Golden State Warriors. Ah, não tem como. Acho que não teria como ser outra pessoa, porque como executivo ele fez um papel assim intocável. O reserva do ano foi o Eric Gordon, do Houston Rockets. O que eu também achei que poderia ter sido outra pessoa, que foi o André Iguodala, que fez um excelente campeonato, foi campeão com o Golden State. O técnico do ano, o Mike D'Antoni, do Houston Rockets, fez uma excelente temporada também. Não era um time para ter ido tão longe quanto foi. Por isso que eu achava que o... Não, O Harden também deveria ter sido. Pelo time, né? Pelo que esperar daquele time. Ninguém esperava nada do Rockets. E pelo que foi, por isso que eu achava que ia dar o queridão do Harden. Voltando a falar agora do Milwaukee Bucks, o jogador que mais evoluiu esse ano, Giannis Antetokounmpo. Ele é também um excelente jogador. O nome podia encurtar só. É verdade, né? Um nome um pouquinho ele evoluiu, difícil, mas né? o nome podia encurtar. Nossa, não sei nem falar o nome do cara. Então acho que os Bucks... Como é que é o nome? Giannis Antetokounmpo. Antetokounmpo. É filho de grego, né? É grego, filho de grego. Ele é americano, mas os pais Que homem. são gregos. Que Então acho que sim, o Milwaukee Bucks vem pesado para a próxima temporada. Vai brigar sim por playoff. Esse é o próximo que você vai falar, eu concordo. Tudo que você quiser falar que pode cortar a gente, cara. Fica à vontade. Eu acho que o Milwaukee tem que vir forte mesmo porque já tá chato. 3 finais. Cleveland e Golden State. Não pode falar? A próxima do ano que vem vai ser Golden State com mais alguém. Cara, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, eu já volto a tocar nisso. O defensor do ano Esse eu gosto. ficou com o Draymond Green também, do Golden State Warriors, outro que eu achei injusto. Achei que o nosso amigo Caio Leonardo... Ah, não, cara, é que ele se machucou. Mas Seria ele. O Kawhi Leonard, acho que era pra ele. Não, seria. É que ele se machucou. Mas eu concordo com você. E a gente tava falando aqui, tá ficando chato, afinal sempre Cleveland e Golden State seguido. Eu acho que o Houston Rockets vem muito forte pra essa temporada também. Já tem um time forte e agora fechou com o Chris Paul. Então, o CP3 que estava no Los Angeles Clippers, acho que vai fortalecer muito o time de Texas. Ele é fantástico. Agora, Aninha, eu vou pedir para você passar um vídeo aí pra gente da enterrada do ano. O vídeo número 1, por favor. A enterrada do ano do Victor Oladipo, do Oklahoma City Thunder. Pô, esses caras voam, né? Ó lá. Aí tá passando as melhores, né? Não é a do Oladipo ainda. Mas olha onde ele subiu. O cara vai no terceiro andar em terra. Ó, o Zach LaVine aí, ex-Timberwolves, né? Não tá mais, agora A gente tá com áudio, né? agora tá no Chicago Bulls. Sabe o que eu gosto de falar? A gente vê lá nos Estados Unidos que tem muito cara de basquete que vai pra NFL, né? A gente tem até, sei lá, esqueci o nome dele agora, o Tyrene do Chargers, esqueci agora. Enfim, mas o cara jogou a vida inteira basquete, nunca jogou futebol americano nem universitário, daí de repente foi pro E se dá bem. aqui no Brasil. A No gente já Brasil- tem uma liga forte que é o basquete, acho que não dá pra gente trazer No os caras. Brasil a gente pode falar do Vitor Mega. O Mega que está hoje no Sada Cruzeiro, ele era jogador de basquete profissional. A gente fez ele no Corinthians e ele fez um draft lá nos Estados Unidos. Não conseguiu passar para a NFL, mas os tempos dele foram bem bacana. E hoje ele está jogando no Sada Cruzeiro como titular lá. Então a gente tem, porque é legal, de repente fazer no futebol americano a gente pesquisa muito jogadores de basquete, lutadores de MMA,
Entendeu? A gente vai muito atrás disso. Porque tem esse biotipo, Tem né? esse O do biotipo. basquete, o cara, ele já tem ali, pra ser um Tyrene, de repente. Sim, poxa, o Tyrene, mãos boas, né? Base boa, de enfim. repente o lutador é rápido pra ser um wide receiver, slot receiver. Ou forte para bloquear, segurar, exato. entendeu? Lutadores de sumô também, estamos aí à procura de vocês para ficar na linha ofensiva e bloquear. É bom, né? Sempre Entendeu? bom. Aninha, eu vou pedir para você colocar o vídeo 2 e deixar minha voz em cima aí que eu vou comentando uma coisa muito legal que aconteceu aí também nesse prêmio da NBA. Vocês estão vendo aí Bill Russell, um dos maiores pivôs da história da NBA. Ele foi 11 vezes campeão pelo Boston Celtics durante as décadas de 50 e 60. Ele que está com 83 anos e ganhou um prêmio inédito pelo conjunto da obra da liga chamado Lifetime Achievement. Aí a gente está vendo alguns outros ex-pivôs que entregaram esse prêmio para ele, o Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O'Neal, o David Robinson, o almirante que jogou no San Antonio Spurs, Alonzo Mourning e o Dikembe Mutombo, todos eles integrantes do Hall da Fama. E aí o Adam Silver, Pra quem comissário não da sabe, NBA. a maior dinastia dos esportes americanos é essa do Boston Sim, Celtics. sem sombra de algo, dúvidas. Algo ridículo. E o que foi o mais engraçado nessa premiação é que o Bill Russell, no auge dos seus 83 anos, falou assim para esses 5 pivôs que estavam à sua frente: I would kick your ass, traduzindo, eu chutaria o traseiro de vocês, coisa que eu não duvido, porque o que ele jogava é um absurdo. Foi o cara que influenciou todos eles, na verdade. Com certeza, aposto que foi fonte de inspiração para todos esses pivôs que eu acabei de falar. E só para fechar o Moneyball de hoje, a gente recebeu no nosso e-mail que a NBA listou as camisas mais vendidas no Brasil e em 2017 eu não coloquei na pauta porque estava meio corrido. Podemos chutar primeiro? Então vai. Qual que você acha? Quero chutes Eu aqui. diria que o Warriors. Não, é por jogador, por jogador. Jogador? Primeiro. Vai. O Stephen Curry. O Stephen Curry. Não. Eu acho que a primeira. Eu acho que vai ter. Eu não sei, mas acho que vai ter Kobe Bryant aí no meio. Não. Não tem Kobe Bryant. Não. Não tem Pô, Kobe Bryant. Kevin Durant. Não. Também não tem o Durant na lista. Pô, então... Não, a primeira é óbvio, LeBron James. Óbvio. Na casa da NBA, a gente tava lá, fui fazer a Puta, eu não gosto do cobertura. LeBron James, cara. Não, Eu acho que ele também joga não sou muito fã, não. eu acho que ele joga com uma nhaca do caramba, entendeu? sim. Você vê o Michael Jordan jogando e vê ele Não, é jogando. diferente. É bem diferente, né? Sim. Uma lerdeira. Mas eu acho que o LeBron James deve ser a primeira, porque a gente tava na casa da NBA, o que vendeu? O Golden State dando show e a galera comprando Comprando o LeBron. James, Eu não sei, aqui acho que eu não sei. O Gente, LeBron- vamos rapidinho então nos Qual palpites. foi? 2. LeBron. 2. 2, Curry. Curry. 3. Durant. Não. OKC. Nossa, Qual o jogador? Westbrook. 4. Houston Rockets. O Barba. James Harden. 5º. Cleveland novamente. Se não é o LeBron. O Kyrie? Kyrie Irving. Agora o 6º, Indiana Pacers. Red Miller. Não, Paul George. O 7º, essa aqui me surpreendeu bastante. O time que eu torço, Portland Trail Blazers. O Lillard? Damian Lillard, ele mesmo, em Joga 8º muito. lugar. Muito. Nossa, jogaria fácil. Em 8º lugar, o Caio Leonardo. Kawhi Leonard do San Antonio Spurs. Kawhi Leonard. O cara tem o nome Kyle Leonard. A gente vai falar Kyle Leonard. Pô, brasileiro, não vende camisa lá, não? Então, a Cadê o princípio não. E temos o Carmelo Anthony do New York Knicks em 9º lugar. E fechando o top 10, um que me surpreendeu muito. Aqui no Brasil, essas vezes, Isso, né? só no Brasil. Um que me surpreendeu muito. É o único que não é americano que está nessa lista. É o alemão Dirk Nowitzki, que está indo para sua 20ª temporada como jogador de NBA, um dos meus jogadores favoritos. Inclusive, quando eu jogava basquete, jogava com o 41 por causa dele, apesar de não ter jogado isso Quando aqui saiu o Tim Duncan, que a ele gente jogou. ficou com ele, né? O Nowitzki tá em nível, né? Com certeza. Bom, deixa eu ler mais algumas mensagens aqui antes de a gente ir embora. Eu tinha pegado uma legal aqui. Aí, Ricardo Trigo, a gente se encontra na semifinal do Paulista. Quem foi? Quem mandou foi o Jackson Luiz. Pô, a gente não vai se encontrar porque eu não vou estar lá, senão eu chutava sua bunda. Entendeu? Igual o Bill Russell falou. Igual ele falou. Mas Tá certo. o Corinthians vai jogar contra a Ponte Preta, eu acredito que seja uma das semifinais. Gente, nosso tempo tá chegando ao fim. Muito obrigado para você que ficou a gente aí pela Rádio Jovem Pan, pelo YouTube da Jovem Pan Esportes e pelo Facebook da Jovem Pan Online. Ricardo Trigo, muito obrigado por Renato. ter vindo. Obrigado, Bonani. Bonini, muito obrigado. Sensação. Eu espero que a gente tenha mais espaço como esse para o futebol americano cada vez mais crescendo no Brasil. Se depender da gente, Valeu, terá Bonembol. Valeu, muito Jovem espaço. Galera. Pan. Tamo junto.
Obrigado, gente. Tchau. Satisfação.